O mundo está chocado com o que aconteceu recentemente ali com o Donald Trump e o atentado à sua vida que aconteceu durante um comício que ele estava fazendo para os seus apoiadores, e ele é alvejado por uma bala que passa de raspão ali na sua cabeça, quase matando o presidente, o ex-presidente dos Estados Unidos. E a partir desse acontecimento, galera, um monte de pessoas, teorias, cristãos, não cristãos, políticos de lado A, lado B, enfim, tem um monte de gente comentando sobre isso, muitos especialistas, muitos cientistas políticos falando de como que isso impacta a nossa vida aqui no Brasil. Então tem muita coisa rolando por causa desse atentado. Eu quero te ajudar aqui a entender um pouquinho desse contexto, vou trazer algumas das minhas opiniões sobre o atentado em si, e eu quero ajudar também vocês a entenderem um pouco mais espiritualmente como que nós, cristãos, somos chamados a reagir e agir diante de acontecimentos assim. Então, espero que você esteja gostando desse conteúdo. Sem mais delongas, bora pro nosso vídeo. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, mesmo diante de situações como essa que nós estamos vivenciando agora na política mundial, com mais um atentado ao presidente dos Estados Unidos, a um ex-presidente, né, no caso Donald Trump. Mas se você conhece a história do país norte-americano, você sabe que já tiveram outros presidentes assassinados ali no território norte, né, dos Estados Unidos. E, cara, isso não é uma coisa, infelizmente, incomum. Acontece muitos atentados nos Estados Unidos, não só apenas com presidentes ou ex-presidentes, no caso Donald Trump, mas também nas escolas, nas ruas, nas universidades. Vira e mexe nós vemos pessoas pegando em armas para atirar em outras, né? E isso parece que está banalizado. Cara, tem muita coisa interessante para falar, mas antes de começar a entrar nesse assunto, eu só preciso me apresentar, caso você não me conheça, pessoal. Muito prazer, meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e sou também professor lá na plataforma de cursos da Udemy. Pois é, eu também faço cursos, né, cursos cristãos, cursos que te ajudam a viver o evangelho com verdade, com intensidade, todos os dias da sua vida. Então, se você está curioso, dá uma olhada aqui no link da descrição, confere os cursos que eu tenho lá para você, eu tenho certeza que eles vão te ajudar demais na sua caminhada. E também me siga lá no meu Instagram, Caio César FC, onde eu posto vários conteúdos diferentes para te ajudar também na sua fé. E se você ainda não curtiu esse vídeo, pô, galera, por favor, né? Deixa aquele seu joinha abençoado, curta aqui esse vídeo, deixa ali o seu apoio ao nosso canal, né? E se você quer apoiar ainda mais o nosso conteúdo, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e deixa aqui nos comentários, pessoal, o que você achou desse atentado ao ex-presidente Donald Trump. Como é que foi isso para você? Quando você viu, você ficou chocado? Você não ficou? O que veio na sua mente, no seu coração, quando você ficou sabendo desse atentado? Coloca aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião e a gente vai se enriquecendo por meio disso, beleza? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre esse assunto. Primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é que sim, ocorreu um atentado e você talvez possa estar achando, né, que não, isso aí foi falcatrua do governo americano, o pessoal encenou essa situação. Galera, não foi isso. Eu vou mostrar aqui algumas imagens só para a gente poder rever. Eu sei que você deve estar vendo essas imagens em vários locais. Essa imagem é icônica. Essa imagem já entrou para o livro da história, né, de história, né, dos Estados Unidos e do mundo. É uma imagem que mostra ali o ex-presidente Donald Trump triunfante diante de um atentado. De fato, realmente essa imagem vai ficar para a história. A gente vê aqui relatos, né, tanto das pessoas, a gente vê a balística, né? Se você está acompanhando nos jornais, você já percebeu, de fato, tem toda uma balística, uma trajetória dos tiros, da bala, né? Uma troca de tiros também entre o serviço secreto com o atirador em si. E nessa foto nós vemos a própria bala passando ali por trás do Donald Trump. Então, de fato, gente, não tem como negar que isso aconteceu. Olha como esse senhor, né? Um senhor de idade, um idoso, né? O Donald Trump já está aí na sua idade avançada. Olha quão abalado ele ficou, quão chocado ele estava, com sangue saindo. E uma das coisas que mais provam que isso de fato aconteceu e que não foi encenado, pessoal,
morreu uma pessoa. Na verdade, morreram duas pessoas. Uma é o próprio atirador e outra era um dos espectadores ali da plateia, que estava ali, um dos apoiadores do Donald Trump, que literalmente faleceu protegendo suas filhas. Ou seja, tudo isso mostra, pessoal, que de fato não foi encenação. Eu vi muita gente falando, não, na verdade é o governo americano fazendo mais uma vez uma manipulação e tal. Olha, com certeza, você pode ter certeza que a mídia, os apoiadores, todo mundo vai usar isso, para enaltecer e crescer a figura do Donald Trump. Isso com certeza vai acontecer. Mas dizer de que a morte de duas pessoas, e todo esse atentado encenado era de fato proposital, eu realmente não acredito. Eu espero que você também não acredite que é uma encenação, porque vidas foram perdidas, pessoas ali foram traumatizadas, o próprio Donald Trump também foi ali atingido, e isso não é algo legal. E aqui eu quero trazer um pensamento para vocês, pessoal. Independente de lados políticos, independente de pensamentos, de visões políticas, de ideologias que a gente acredita, são pessoas. E isso é uma coisa importante que nós, discípulos, nós cristãos, precisamos entender. Estamos falando de pessoas. Como eu falei, Donald Trump é um idoso, é uma pessoa já mais velha. Você pode não concordar com ele, mas é um ser humano. É um ser humano já, que está ali numa figura de poder, tem ali uma autoridade, já foi um presidente dos Estados Unidos, que é uma das nações mais importantes do mundo, mas de fato não deixa de ser uma pessoa. E eu não acho, que nós como discípulos deveríamos estar torcendo, tanto para que alguém morra ou para que alguém, viva e seja ali uma lenda, quase como um Cristo na Terra. E isso a gente não deve fazer. É importante a gente entender, pessoal, que nós, como cristãos, nós não somos chamados a adorar e idolatrar nada, especialmente outros seres humanos, outros políticos. A gente vê isso desde o Antigo Testamento, onde Deus ele é muito claro para que o povo, não idolatrasse ali o faraó do Egito ou idolatrasse outros reis. Deus ele fala o tempo todo, não coloque homens, seja de onde for, de que estado for, de que nação for, não coloque homens, pessoas em pedestais. Às vezes a gente fala disso de políticos, e de reis e de grandes autoridades. Às vezes é algo mais simples, às vezes o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais se transformam nesse local, nesse pedestal de idolatria, e isso não é espiritual, isso não é bom. E, infelizmente eu tenho visto, pessoas pegando isso, jornais, pastores, tudo mais, trazendo Donald Trump como o grande salvador, o grande rei, como se fosse o próprio Cristo ali, que vai salvar as pessoas e que vai salvar a nação dos Estados Unidos. Olha, eu particularmente não acredito nessa ideologia, nessa teologia, nesse pensamento, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar, seja aqui no Brasil, seja Lula, Bolsonaro ou qualquer outro político, não são eles onde nós devemos depositar a nossa esperança e a nossa salvação. Então esses são pontos que eu acho importante assim só trazer. Quando eu estou falando do atentado do Donald Trump, eu estou aqui sensível a isso, é porque Donald Trump ele é uma pessoa, ele é um ser humano, ele é alguém, que vive, que respira e que de certa maneira também foi feito à imagem e semelhança ali de Deus, e que temos sim, que respeitar e ao mesmo tempo torcer para que nem ele, nem qualquer outra pessoa na face da terra morra por questões de ódio, de ira, de pecado, de injustiças, e tem tantas outras causas que levam pessoas à morte. Nós como cristãos nós não devemos ir por esse caminho. E aqui é interessante, porque dentro de todo esse processo nós vemos também Joe Biden, ele foi ontem, lá falando, sobre essa questão do atentado contra o ex-presidente Donald Trump. Donald Trump que está novamente, iniciando sua corrida presidencial na busca, por ser reeleito lá nos Estados Unidos. Joe Biden, então, ele está falando diretamente com o seu maior concorrente à presidência. E Joe Biden, ele fala, uma das coisas que ele fala, que eu particularmente achei interessante, eu sei que tem várias coisas ali no discurso dele, que muitas pessoas estão debatendo e discutindo, mas uma das coisas que ele fala que para mim eu achei interessante foi, olha, vamos abaixar, vamos acalmar a poeira. A gente não pode deixar
que esse espírito de rivalidade política gere o que está gerando. Ele fala, né, no seu discurso de que a política verdadeira ela é feita com palavras, com diálogo, com troca de ideias. Mesmo que pessoas pensem diferentes, as pessoas estão dispostas a falar e dialogar. Esse é um ponto que eu concordo muito com o Joe Biden, porque naturalmente nós estamos vivendo numa situação onde as pessoas simplesmente não querem mais falar umas com as outras, não querem dialogar, trazer ideias, argumentos, pensamentos e tentar chegar a coisas melhores. Muitas vezes as melhores soluções não estão do lado A ou do lado B, mas está no diálogo das diferentes visões, e nessa interposição de pensamentos é que surge algo novo e, na maioria das vezes, muito positivo, que busca auxiliar e ajudar muitas mais pessoas e tem um efeito muito mais abrangente para toda a sociedade. Eu acredito de verdade que nós, como cristãos, não podemos banalizar esse tipo de coisa. Ah, foi mais um atentado. Ah, mais alguém chega com a arma para matar. Mais pessoas, mais revoltas na rua, isso já é normal. Ah, eu já não falo mais com o meu pai, já não falo mais com o meu tio, com o meu avô, com o meu amigo, porque eles pensam diferente de mim politicamente, e então já desliguei, já saí do grupo da família, não quero mais saber de nada. Gente, nós como discípulos de Cristo, isso não é a posição que devemos tomar. A nossa postura como cristãos deve ser uma postura de diálogo, uma postura de calmaria, de trazer paz, de trazer ali os valores e a ética do reino de Deus aqui para a terra, porque na sua essência e nos seus extremos, tanto o conservadorismo excessivo quanto o liberalismo excessivo se afastam da ética e da moral do reino de Deus, que ela é perfeitamente equilibrada em vários sentidos, né? Quando eu falo equilibrada, não estou falando de visões políticas, de equilíbrio político, de equilíbrio ideológico, não é isso. Mas quando eu digo equilibrada, é porque a ética e moral do reino de Deus está acima da lei, está acima daquilo que a gente enxerga, acima dos políticos, acima, né, dos partidos que a gente vê. A ética e moral do reino de Deus compreende toda a criação, compreende os relacionamentos que temos uns com os outros, o relacionamento que nós temos com Deus e o próprio relacionamento que nós temos com a criação, com a natureza. A ética e a moral do reino de Deus pensa no todo, no âmbito geral das coisas, e isso é muito maior do que um viés político A, B ou C. Esse não é o ponto. Então, quando nós cristãos estamos falando sobre política, precisamos entender que nós estamos ali buscando, primeiramente, o diálogo, segundo, buscando ali uma ética e moral que vem do próprio reino de Deus, que nós não somos cidadãos aqui dessa terra, somos cidadãos do reino dos céus, né? E embaixadores desse reino, ou seja, nós estamos aqui representando esse reino aqui na terra, e isso é uma coisa que nós, como cristãos e como igreja, precisamos ajudar o mundo a entender, a ter uma visão alternativa daquilo que vemos ao nosso redor. Esse é o chamado do povo de Deus. Então, dentro desses chamados, tem uma coisa muito importante que eu acho assim essencial de falar aqui nesse assunto, que é, por exemplo, a escritura de 1 Timóteo capítulo 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Essa escritura, para mim, ela é fundamental quando estamos falando de política. Primeiramente, nós não devemos idolatrar político algum, porque há apenas um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Cristo. Eu não estou falando que nós, como cristãos, não devemos nos envolver e nos preocupar com a política, né? E alguns de nós temos até um chamado, sim, de ser político e de agir por meio da política, mas o ponto é que a esperança está em Cristo, não está nas pessoas, né? A ética do reino de Deus, ela não é construída
por meio de leis, por meio, né, de ações, de mandamentos nesse sentido legal, oficial, né, constitucional. A ética e o valor do reino de Deus é vivido por meio dos relacionamentos, da mudança de vida e da transformação do Espírito Santo que, né, em nós e por meio de nós. É daí que vem, de fato, a verdadeira transformação. E quando a gente fala de pensar diferente, de trazer uma visão diferente do que o mundo traz, isso aqui, que 1 Timóteo traz aqui, cara, é uma das coisas mais importantes. Orem, façam súplicas, intercessões por todos os homens, especialmente os de autoridade. E isso vale para todas as esferas, né? Eu digo isso, por exemplo, com seus pais, né? Ou especialmente o seu pai ali. Precisamos orar pela autoridade do lar, orar pela autoridade da igreja, por exemplo, os pastores, líderes, né, que estão ali cuidando da sua comunidade de fé. Isso vai para o seu chefe do seu trabalho, você precisa orar pelo seu chefe, e isso vai também pelos chefes de Estado e aqueles que exercem autoridade no nosso país, como por exemplo os reis, né, que ele cita aqui, como por exemplo os presidentes. Precisamos orar por esses presidentes. E aqui é uma coisa importante, não é orar porque eles vão ser a grande solução, é orar porque isso é bom e agradável perante a Deus. Caio, eu vou orar pelo Bolsonaro? Vou orar da mesma forma que eu vou orar pelo Lula, da mesma forma que eu vou orar pelo Donald Trump, da mesma forma que eu vou orar pelo Biden e por todas as outras pessoas que exercem autoridade na terra. Por quê? Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos, que vivamos aqui uma vida tranquila e pacífica, com piedade, dignidade, e todos, por meio disso, cheguemos ao conhecimento da verdade. Eu vou orar por todos, né? E vou interceder por todas as lideranças, porque esse é o objetivo. Então precisamos orar, né? Pelo Biden, pelo Trump, por todos os políticos que a gente tem, para que a vontade de Deus seja feita, para que Deus use a vida dessas pessoas para o melhor para a nação, para o melhor das pessoas ao redor. E isso não acontece pegando em armas, o melhor, né, para a sociedade não acontece pegando em armas, não acontece nas brigas, não acontece, né, nessa discussão irada que às vezes as pessoas têm. Isso acontece no diálogo, isso acontece com o joelho no chão, isso acontece com respeito, isso acontece na busca por entender esse meio caminho, esse meio termo que pode existir entre os lados. Isso acontece por trazer aqui na Terra a ética e o valor e a moral, né, do reino de Deus em tudo aquilo que a gente realiza, no trabalho, na escola, na família. Isso é o que traz, né, de verdade uma verdadeira mudança aqui no mundo que estamos vivendo e que mostra, né, para todo mundo, para todas as pessoas, crentes e não crentes, como que é o reino de Deus e quão maravilhoso é o reino do nosso Pai. Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Estou trazendo aqui alguns pensamentos e algumas questões que eu espero que possa ter te ajudado a abrir um pouco a mente sobre tudo que está acontecendo nessa questão política, né, que vemos lá nos Estados Unidos. A tendência é que isso aconteça no Brasil. O Brasil, historicamente, sempre vai repetindo acontecimentos e caminhos políticos lá dos Estados Unidos. Nós não podemos deixar chegar nesse nível, pessoal. Chegar no nível onde a ira, o ódio é tão grande aqui, onde a polarização política é tão forte que nos impede de dialogar, de amar, de servir, né? E que nos faz, como por exemplo, né, aconteceu lá nos Estados Unidos, pegar em armas para matar pessoas deliberadamente, simplesmente porque não concordamos com seus pensamentos. Nós precisamos fazer um movimento contrário, né? Se estamos enxergando isso acontecendo lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente precisa, olha, abrir os olhos, trazer cada vez mais os valores do reino de Deus aqui na terra, para que a gente não chegue nesse nível de idolatria, nesse nível de violência, nesse nível de ódio, nesse nível de partidarismo, né? De rivalidade. Isso não vem do alto. Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele seu like, deixa aquele seu joinha abençoado, porque vai ajudar demais aqui no canal. Se você não concorda, tem pensamentos diferentes, deixe respeitosamente aqui nos comentários, por favor. Vamos mostrar para as pessoas como é que se dialoga, né? De forma saudável e espiritual aqui nos comentários. E se você quer mais vídeos como esse, quer ter mais conteúdos que falam sobre o evangelho na nossa vida, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e eu te vejo na próxima. Até mais!